Eu me chamo Aline, sou formada em psicologia, atualmente trabalho como psicóloga aqui na Unimed Norte Capixaba. Hoje eu vou abordar e apresentar informações sobre o estresse, principalmente ocasionado nesse momento de pandemia em que estamos vivenciando. Então, antes de iniciarmos a definição sobre o estresse, eu vou falar sobre a definição do ser. O que é o ser? O ser a gente considera que ele é biopsicossocial. O que significa isso? Que nós somos geridos pelo nosso psicológico, pelo nosso biológico e pelo nosso social, né? As pessoas que a gente convive, o contexto em que nós estamos inseridos. Então, tudo isso faz parte da nossa qualidade de vida, da nossa saúde. Então, nós precisamos estar bem, psicologicamente falando, biologicamente e socialmente. Então, esses três contextos, eles influenciam, drasticamente na nossa qualidade de vida. E aí o estresse, ele está ali envolvido, conectado nessas três esferas que eu acabei de citar. Então, primeiramente, vamos abordar o conceito de estresse. O estresse, muitas vezes, ele é visto como algo apenas negativo, mas ele é um mecanismo de sobrevivência. Então, o estresse, de certa forma, ele é considerado um estado de alerta para o nosso organismo. Um exemplo, você está na pista, no trânsito, e aí você é abordado por um assaltante. Então você logo já emite uma resposta de estresse, O seu mecanismo te alerta que aquela situação é uma situação de risco para você. Então isso faz com que você se proteja. Então o estresse, muitas vezes, ele tem esse benefício, de proporcionar um estado de alerta para o nosso organismo, seja em situações de risco, ou até situações comuns no nosso dia a dia. Então ele também pode ser visto como uma forma positiva. E quando que o estresse ele é visto de uma forma negativa, de uma forma prejudicial? É quando a gente não consegue relaxar. Ou seja, eu passei por um momento, por um fator estressante, mas eu não consigo voltar ao meu estado de normalidade, não consigo relaxar. Então, quando eu coloco, o estresse a nível em que eu não consigo relaxar, em que eu não consigo voltar com a minha rotina, ou seja, isso me paralisa, isso acaba se tornando crônico. Então é aí que a gente tem que se preocupar com a situação do estresse. E a pandemia, a gente viu em noticiários, que o estresse esteve muito presente. Esteve presente em quase todas as vidas dos brasileiros, dentro dos lares, dentro das famílias, porque mexeu com toda a rotina. E aí, o que acontece? Muitas pessoas não conseguiram estabelecer válvulas de escape. O que seriam essas válvulas de escape? Liberar mesmo essa tensão ocasionada pelo estresse, ou seja, não foi possível voltar ao estado de relaxamento. Isso ocasionou, muitas vezes pelo excesso de informações, onde a gente era bombardeado, todos os dias por muitas informações, então o nosso cérebro não conseguia relaxar, Foi ocasionado também por toda a rotina que foi modificada. Muitas pessoas não tinham, uma forma de liberar, de canalizar essa atenção, não podia sair de casa, enfim. Então, tudo isso aumentou o nível de estresse ali do brasileiro e das outras pessoas também, devido ter sido uma pandemia. Então, a minha orientação nesse ponto do estresse é a gente conseguir canalizar essa tensão. De que forma a gente pode canalizar essa atenção? Através de uma atividade física, através de um relaxamento, através da fala, através da análise, da reflexão diária. Então, são atividades que fazem com que a gente libere essa tensão e que volte para o estado de relaxamento.
E aí, voltando aqui para esse tema do estresse, a gente tem algumas fases. Então, são fases que ajudam a gente a identificar como que está o nosso nível de estresse. O primeiro é a fase de alerta, né? No qual ali o nosso organismo ele vai produzir uma adrenalina maior. É onde que a gente vai sentir de fato, né, biologicamente falando, o estresse através talvez de uma dor de cabeça, né, de um nervosismo. Muitas pessoas acabam sendo agressivas, outras não, que a gente também não pode generalizar, né? Mas nessa fase de alerta é onde que aparece ali os primeiros sintomas. Depois a gente tem uma fase que se chama resistência, né? Onde o nosso organismo ele acaba tendo dificuldade para relaxar, nosso músculo ele fica todo tensionado, a gente também acaba tendo dificuldade para se concentrar, para se conectar, né, com as atividades. É como se você estivesse ali no momento com alguma pessoa, mas a sua cabeça está em outra, né? Está pensando em outras coisas, em outras atividades. Então você tem, a sua atenção é toda impactada devido a esse nível de estresse que você está nessa fase, que é a fase de resistência. Depois a gente tem uma outra fase, que é a fase que a gente chama de quase exaustão, né? É onde que a gente tem uma resistência física, uma resistência emocional também, tá? Então, o nosso sistema imunológico nessa fase, ele acaba ficando mais afetado. E a pessoa, infelizmente, acaba se tornando mais vulnerável, né? Mais suscetível a uma doença. Muitas vezes, a gente está ali sentindo uma dor de cabeça, né? Algo diferente ali na nossa parte fisiológica e a gente não consegue entender o porquê. E às vezes são pressões psicológicas, a ansiedade, o estresse que está ocasionando isso dentro do nosso organismo. Até mesmo algo não dito, uma questão mal elaborada que a gente vai ali, né, somatizando, internalizando. E aí isso de alguma forma volta. E aí pode voltar através do estresse, né? Através de uma possível agressividade, através de uma ansiedade. Então por isso que é importante a gente tentar sempre trabalhar as nossas questões psicológicas, né? E não ficar só internalizando. É o que a gente fala no senso comum, né? Engolir sapo, né? A arte de engolir sapo. Às vezes a gente tem muita essa tendência, mas é importante elaborar e não só internalizar aquilo que acontece no nosso cotidiano, até mesmo para evitar, né, essas doenças imunológicas e evitar o estresse. A outra fase, né, para a gente finalizar essa parte das fases, é a fase profunda de exaustão. É ali quando a pessoa já está no seu nível máximo, né, de esgotamento psíquico. É onde ela já não consegue mais voltar para o seu estado de relaxamento. Né, onde ela tem muita dificuldade de relaxar mesmo, de se conectar e de ficar bem. Então é a fase em que a gente fala em que realmente a pessoa precisa de ajuda e precisa identificar os melhores meios para poder lidar com essa situação. Então, você que está me assistindo, se você percebe que você já está nessa fase, né, profunda de exaustão, é muito importante buscar uma ajuda profissional. Porque aí esse profissional, juntamente com você, pode estar traçando, né, um plano, uma ação, para poder amenizar essas situações, né, que promovem o estresse e que te deixa sempre nessa fase, né, profunda de exaustão. Porque aquilo que eu falei inicialmente, o estresse, né, a ansiedade também, ela é comum em todas as pessoas. Porém, quando ela te paralisa, né, quando ela não permite que você vivencie o seu cotidiano, né, de forma normal, aí sim é que você deve buscar uma ajuda, um meio para poder lidar melhor com esse contexto, né, e não deixar que isso afete a sua qualidade de vida. E aí,
A gente falou de estresse, né? Falamos das fases. Agora a gente vai falar sobre as recomposições cognitivas, né? O que seriam essas recomposições cognitivas? É uma forma de encontrar um equilíbrio mesmo cognitivo diante de todas essas situações, né? De estresse, de ansiedade. Então, quando a gente fala disso de equilíbrio cognitivo, a gente envolve uma palavrinha que se chama crença. A crença são coisas que a gente acredita, né? Que começa ali essa construção desde a infância. Então, o nosso pensamento, ele também vai influenciar na nossa qualidade de vida, né? Então, diante de uma pandemia, né? Um exemplo, se eu penso sempre de forma pessimista, que isso não vai passar, né? Que não vai ter uma solução, isso acaba fazendo com que eu me torne uma pessoa mais ansiosa e mais estressada diante desse fator, né? Diante desse cenário. Então, toda a sua crença, todo o seu pensamento, ele também vai influenciar. Então, pensar, que a gente fala além do muro, né? Ter uma visão ampla, ver os fatores positivos, né? Tentar identificar soluções, isso acaba sendo uma recomposição cognitiva, isso ajuda, auxilia nesses momentos. Então, manter os pensamentos positivos também é importante. Não que a pessoa não vai sentir angústia, né? Sim, tudo bem, ela pode ter esse momento, né? Para ter ali a sua afetação, a sua reflexão interna. Mas é importante, né, que após esse momento de angústia, de afetação, ela também pense em fatores positivos, né? O que pode ser feito para melhorar o contexto. E o que você pode fazer, né, por você mesma, ou por você mesmo para tentar modificar e melhorar, tá? Então essas recomposições, elas são importantes. Outro fator muito importante é sobre conversar e analisar. Então nós devemos sempre conversar e falar sobre as nossas emoções e não reprimi-las. E quando a gente conversa, quando a gente analisa, a gente pode fazer várias pontuações, né? O que eu posso estar melhorando, o que eu posso estar trabalhando em mim. E a melhor resposta é a resposta que você tem ali no seu interior. Então é importante. E muitas vezes, né, fazer análise, fazer terapia, ainda é visto como um tabu, né? Ah, não precisa disso, né? Só vai no psicólogo, num profissional, né, de saúde, quem está com alguma doença. Mas não, né? O conceito mesmo de saúde não é a ausência de doença, é você estar bem em todos aqueles fatores, né? Psicológico, biológico, social. Então é importante conversar e falar sobre as suas emoções. E muitas vezes a sociedade prega, né, que todos nós devemos ser super-heróis. Mas o conceito de super-herói é um conceito de transformação, de evolução e não de força, né? Então, se você quer ser o super-herói que a sociedade tanto prega, né, que nós devemos ser, é levar em consideração o conceito de que o super-herói é aquele que vai evoluir e que vai se transformar. E dentro da análise, dentro da terapia, você está propício a isso. E não adquirir para a sua vida aquele conceito de ser super-herói é ser forte. Porque a gente não consegue ser forte o tempo todo, é impossível, né? É impossível acertar o tempo todo, né? E é impossível ser forte o tempo todo. Então, diante de uma pandemia dessa, né? Que mexeu com toda a nossa rotina, transformou, né, toda a nossa vida de uma forma geral, é impossível ter ficado forte o tempo todo. Então, a gente pega esse conceito de super-herói, né, e pensa, é impossível ser forte o tempo todo, principalmente diante desse contexto, mas eu vou evoluir, eu vou me transformar diante desse cenário. Então, conversar, analisar todas as suas questões internas é extremamente importante para a sua qualidade de vida psíquica, tá? Então, não reprima nunca as emoções, sempre converse sobre elas. Outro fator importante é o descanso, né? Que é totalmente atrelado ao tempo de qualidade que você proporciona para a sua vida.
Então é importante, depois de um dia, né, cansativo, um dia que você sofreu mais o estresse, passou por momentos de ansiedade, que você consiga chegar em casa e ter esse momento de relaxamento. Principalmente quando você passou, né, por um dia intenso de recebendo diversas informações. Então o seu cérebro, ele precisa relaxar. E quando a gente fala de tempo de qualidade, é aquela frase, né? Onde você estiver, que de fato você esteja. Então, se você se propôs a ter um momento de qualidade com a sua família, que de fato você esteja ali conectada com ela, conectada ao momento. Então, é importante, nem que seja 5, 10, 20, né? O tempo é você que vai gerenciar, mas que esse tempo seja direcionado para aquilo que você propôs a fazer. E não estar ali, né, com a sua família, os seus amigos, ou até mesmo com você ali sozinho, e já está pensando em outras coisas, no que você tem para fazer amanhã, ou já pensando nas mensagens que você tem que responder ali no seu telefone, enfim. Então é tentar mesmo se desligar, né, dos outros fatores, das outras atividades e se conectar ao momento, se conectar àquilo que você propôs a fazer. Então isso é tempo de qualidade, independente do horário, independente do tempo que você vai reservar, mas o mais importante é a qualidade e a conexão com o momento. Outro fator importante, né, dentro ali das recomposições cognitivas, é a gente começar a valorizar as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, diante dessa pandemia, todos os dias a gente recebia diversas notícias desagradáveis, né, ruins, mas o que será, né, que naquele dia, mesmo diante dessas notícias difíceis, você conseguiu aprender, evoluir e absorver de bom? Então é também tentar ampliar, né, o seu pensamento, a sua visão para essas coisas positivas, né, que de fato elas acontecem. Às vezes falta apenas a gente direcionar o nosso olhar, né, para fatores positivos e não ser só tendencioso, né, a fatores negativos. Outro fator importante também é fazer coisas em que a gente goste, que dê prazer. Existe muito uma cobrança de que a gente tem que produzir o tempo todo, né? Não necessariamente você precisa estar fazendo alguma atividade, produzir o tempo todo, tá? Então, se você quiser apenas chegar em casa e relaxar e descansar, tá tudo bem também. Se você quiser produzir, fazer algo, né, diferenciado, fazer alguma atividade, que você faça aquilo que te dê prazer, que te traga sentido. Então, o sentido faz toda a diferença em toda atividade que você for realizar, tanto na sua vida profissional ou até mesmo no seu âmbito pessoal. E aí, outro fator também importante, né? Com a pandemia, a gente ficou um pouquinho mais isolado, né? Tendo ali todo um distanciamento social. Então, a gente percebeu relatos, né, de um consumo maior de alimentos e de bebida alcoólica. Então, isso é um pontinho de interrogação que a gente pode tentar reverter, né? Quando for se alimentar, tente buscar um ambiente mais calmo, né? Tente se alimentar com mais calma, para que seu cérebro entenda que você já está saciado. Então isso é importante também, o tempo de qualidade que você destina para suas alimentações. E atenção, né, ocasionada, né, pelo estresse, pela pandemia, enfim, por outros fatores, acabam gerando na gente uma ansiedade maior, e aí a gente quer tapar, né, a gente quer cobrir essa ansiedade, e muitas vezes a gente acaba ingerindo um consumo, né, maior de alimentos. Então é importante a gente prestar atenção, né, nos momentos em que a gente está ansioso e que acaba ingerindo mais alimentos, porque essa não é a forma mais saudável de lidar com o estresse ou com a ansiedade.
Então, a melhor forma é você prestar atenção em você mesmo e tentar lidar, né, com essa situação através de uma atividade física, de um relaxamento, tudo isso que a gente veio discutindo até agora. E não ingerindo, né, comida, porque ela só vai ali cobrir aquela falta inicial, né? Mas e depois? Então é importante prestar atenção nesses sinais que o nosso corpo apresenta. E aí, quando a gente fala também lá do consumo, né, da bebida alcoólica, também é algo momentâneo. Talvez ali naquele momento inicial vai te trazer uma certa tranquilidade, né? Você vai ficar mais relaxado, mas não é a melhor forma da gente lidar com os problemas, não é a melhor forma da gente lidar com o estresse, com a ansiedade, né? Muito pelo contrário. Isso pode até tender, né, a uma briga, a uma violência doméstica, né, a um estresse maior, a uma agressividade maior para o seu organismo. Então, a melhor forma mesmo é não reprimir, é não canalizar, né, interiorizar essas emoções através de uma alimentação excessiva ou do consumo de bebidas. E aí agora, para finalizarmos, né, depois de falarmos sobre o estresse, sobre as fases, né, sobre toda a reconstituição cognitiva que a gente pode adquirir através de práticas que muitas vezes são práticas simples, né, aplicáveis ao nosso dia a dia, eu vou falar sobre transformação, né, como uma mensagem final mesmo para você que está aí assistindo. Então, a transformação, ela vem sempre interna. Muitas vezes a gente acha que estar motivado, né, vai depender muito do outro, mas depende mais de você. Então, tenha sempre isso em mente, né, que a transformação, essa motivação, ela vem interior, ela vem de dentro para fora. Então, para isso é importante a gente sempre identificar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tentar olhar mais para si, cuidar mais, né, de nós mesmos, porque é sempre a melhor resposta, né, do melhor cuidado, da melhor estratégia a ser tratada diante de qualquer fator de estresse, diante de qualquer fator de ansiedade, vai vir primeiro de você, porque você é que conhece o limite do seu corpo, né? É você que conhece quais são as suas possibilidades. E aí, juntamente com o profissional da área da saúde, vocês podem traçar, né, um melhor plano de ação, né, um melhor tratamento, uma melhor evolução, uma melhor transformação para a sua existência, para a sua vida. Mas isso vai depender muito primeiro de você, de ter esse olhar para si, de fazer esse autocuidado. Então, cuide-se, gerencie suas emoções, não reprima suas emoções e olhe sempre para dentro, lembrando que a transformação vem de dentro para fora. E nós, da Unimed Norte Capixaba, né, queremos reforçar, né, do trabalho que a gente oferece, né, proporciona para os nossos beneficiários. Então, nós estamos preparados para atendê-los, né, de forma psicológica, de forma fisiológica. Então, precisando, nós estamos à disposição e preparados para atendê-los de uma forma integral.